Bem-vindos à nossa análise de hoje. A história da congregação cristã no Brasil é, na verdade, a história de uma tensão. Uma tensão que nasceu com ela e a define até hoje. De um lado, a gente tem a visão do iniciador, Louis Francis Con, um movimento puramente espiritual, quase anárquico, sabe? Um organismo vivo guiado unicamente pelo Espírito Santo. E do outro, a realidade brasileira, que exigiu a criação de uma organização jurídica, com estatutos, com uma administração centralizada, para que esse organismo pudesse sobreviver e crescer. Exato. E a questão central que o material nos apresenta é exatamente essa, né? Essa crescente institucionalização da CCB com toda a sua estrutura. Ela foi uma traição pragmática à visão apostólica original do Franciscan, ou, e aqui está o paradoxo, foi o único jeito de proteger e preservar a essência dessa mesma visão num país de dimensões continentais como o Brasil. Então, do meu lado, eu vou argumentar que essa estrutura administrativa centralizada foi uma adaptação necessária e, eu diria até sábia. Foi ela que protegeu a Igreja da fragmentação, da mercantilização da fé, garantindo que os princípios fundamentais de Franciscan sobrevivessem ao tempo. Já eu vou defender que essa institucionalização foi sim um desvio fundamental da visão dele. Ela acabou substituindo a guia direta do Espírito Santo por uma diretoria humana, algo que o próprio fundador, em suas cartas, classificou com palavras muito duras, como uma nova escravidão. Olha, eu entendo a força dessas palavras, mas a gente precisa considerar o contexto. A liderança aqui no Brasil enfrentava uma realidade que o Franciscan, lá de Chicago, talvez não conseguisse enxergar em toda a sua complexidade. A gente está falando de um crescimento explosivo, num país pobre, com pouca instrução, comunicação difícil. Era preciso ordem, proteção jurídica e, acima de tudo, unidade doutrinária. Os estatutos, desde o primeiro, lá de 1928, foram respostas a esses desafios. A cláusula de proteção patrimonial, por exemplo, o famoso artigo 19 daquele estatuto, não era uma busca por controle, mas uma defesa necessária contra os cismas, as disputas por bens que já destruíam outros movimentos pentecostais da época. Pois é, mas foi a partir daí que a coisa começou a mudar de figura. A visão do Luiz Francis contra a igreja não era de uma organização, mas de um organismo. A Constituição da Igreja de Deus, que ele dizia ter recebido como uma revelação divina no Panamá, era radicalmente anti-hierárquica. Tinha só 2 artigos, Cristo como a única cabeça e o Espírito Santo como a única lei. Para ele, qualquer tipo de diretoria, de comitê, era a sabedoria humana que inevitavelmente ia sufocar a liberdade do Espírito. Ele chegou a escrever que uma organização no meio da seara de Deus era uma rebelião aberta contra ele. Por isso a reação dele em 57, quando ele finalmente entende a dimensão da centralização no Brasil, não é um mero desentendimento administrativo, é uma dor teológica profunda. As palavras que ele usa, ditadura, nova escravidão, nova Roma, mostram que ele via a estrutura brasileira como uma usurpação do lugar que pertencia somente a Deus na igreja. Mas essa estrutura que ele criticou tão duramente se provou essencial. Vamos pegar o Estatuto de 1931, que é um ponto crucial. Ao estabelecer a centralização da nomeação de anciãos, ele garantiu que os mesmos 12 artigos de fé fossem ensinados de forma uniforme do norte ao sul do Brasil. Sem isso, cada congregação local poderia ter se tornado uma denominação à parte, com a sua própria interpretação da doutrina. Essa estrutura rígida que o Franciscan temia acabou virando o escudo que protegeu a igreja do ministério assalariado, do marketing religioso, de toda essa comercialização da fé que a gente vê hoje. No fim, foi a ordem institucional que protegeu a simplicidade apostólica que ele tanto prezava. Mas a que custo essa proteção foi obtida? É aí que a gente discorda. Para mim, esse Estatuto de 1931 foi exatamente o ponto de virada, onde a lógica da instituição começou a vencer a lógica do espírito. O artigo 8º, que dava à diretoria de São Paulo poder exclusivo de nomear e enviar ministros para todo o Brasil, criou um centro de poder humano que contradiz tudo que o Franciscone pregava. Mas ele estava presente na Assembleia de 31. Ele aprovou o Estatuto. Como você explica isso? Você acha que ele foi enganado ou que ele era ingênuo? Não, nenhuma coisa nem outra.
Eu acredito que a explicação mais provável é que ele simplesmente não compreendeu todas as implicações do português jurídico da época. Ele não dominava o juridiquês brasileiro, entende? E a maior prova disso é que, anos mais tarde, quando ele viu essa estrutura em pleno funcionamento e entendeu as consequências práticas, ele a combateu com todas as forças. O problema aqui não é a busca pela unidade, que é um objetivo legítimo. O problema é o método. Para o Francescon, a unidade deveria ser um fruto do Espírito Santo, não uma imposição de um comitê administrativo em São Paulo. Essa centralização toda atacava o coração do que a gente chama de congregacionalismo autônomo, que é a ideia de que cada congregação local é autônoma e guiada diretamente por Deus, sem intermediários. Entendi. Eu vejo o seu ponto sobre a teologia dele, mas a realidade prática se impõe, né? A liderança brasileira não estava num seminário na Suíça discutindo teoria. Eles estavam no campo, lidando com compra de terrenos, construção de igrejas, defesa contra perseguições e a necessidade de ter um CNPJ para existir legalmente. A alternativa a essa centralização que você critica era muito provavelmente o caos. Seria a fragmentação do movimento em dezenas, talvez centenas de igrejas independentes, cada uma seguindo um líder local. Foi um ato de responsabilidade pastoral para com a unidade de um rebanho que não parava de crescer. Certo, mas essa responsabilidade pastoral não acabou criando exatamente a figura do clero que o Francescon abominava? Um grupo de homens no topo da pirâmide tomando as decisões por todos? A reação dele em 57 deixa isso muito claro. Vamos falar sobre 57 então. Eu vejo a reação dele, embora genuína e teologicamente consistente com tudo que ele sempre pregou, como reflexo de uma visão que não se aplicava mais à escala do movimento no Brasil. A experiência dele era com congregações pequenas nos Estados Unidos, na Argentina. Ele não estava preparado para a complexidade de administrar um movimento de massa. A liderança brasileira, por outro lado, estava. A estrutura que eles criaram não era uma traição, era uma intendência responsável. Eles estavam, na prática, protegendo a semente que o Francescone plantou do único jeito que era possível fazer isso em solo brasileiro. Eu não consigo concordar com a palavra idealizada para descrever a visão dele. Eu diria que era uma visão profética. Ele enxergou o perigo espiritual da burocracia muito antes de todo mundo. Quando ele se lamenta nas cartas, dizendo que se sentiu passado por mentiroso, é porque ele havia anunciado ao mundo que no Brasil não havia organização humana, só a guia da Trindade. Ele não estava discutindo organogramas, ele estava afirmando que um comitê de homens tinha se interposto entre Deus e seu povo. O medo dele era que a organização, criada para servir a obra, acabasse se tornando o objeto de serviço, um ídolo de eficiência administrativa. E o alerta dele sobre São Paulo se tornar uma nova Roma era exatamente sobre isso, o perigo do clericalismo e do poder centralizado. É uma acusação forte essa de Nova Roma, mas vamos aos fatos. Essa Nova Roma nunca instituiu o dízimo obrigatório. Nunca pagou salários a seus anciãos, nunca se envolveu oficialmente em política partidária. Pelo contrário, a estrutura permitiu que se formalizasse na Reforma de 36 a separação total entre o governo espiritual e a administração material. Os anciãos, os líderes espirituais, foram proibidos de serem diretores administrativos. Eles deveriam se dedicar exclusivamente ao ministério da palavra. Isso não foi uma salvaguarda importantíssima para manter a pureza do ministério? Foi uma solução administrativa inteligente para um problema que, na visão original de Francescon, nem deveria existir. A questão para ele era mais profunda. Não era só sobre dinheiro, era sobre poder e autoridade espiritual. Quem guia a igreja? O Espírito Santo através da congregação ou uma diretoria através de circulares e estatutos? Para ele, a resposta era clara. A estrutura brasileira, por mais bem intencionada que fosse, deu a resposta errada. Isso nos leva ao paradoxo final, que para mim é o ponto mais fascinante dessa história. Você pode até argumentar que a estrutura comprometeu a visão teológica original, mas o resultado prático, o que aconteceu na história, é inegável. A CCB hoje se destaca no cenário evangélico brasileiro justamente por ter mantido tudo aquilo que o Francescon defendia. A rejeição à profissionalização do clero, ao marketing religioso, aos shows gospel, à teologia da prosperidade. E a pergunta é, o que garantiu isso?
O que a protegeu? Foi exatamente a estrutura centralizada e disciplinadora que ele tanto criticou. A ditadura que ele temia se tornou, na prática, a guardiã da simplicidade apostólica contra as pressões da modernidade do mercado. A história parece ter provado que os meios que ele desaprovava foram os únicos capazes de alcançar os fins que ele desejava. Porque o que você está descrevendo é a preservação da casca da forma exterior da liturgia. Os costumes, como o uso do véu pelas mulheres, o ósculo santo, o ministério não remunerado, a música sacra, tudo isso foi mantido intacto, é verdade. Mas e o coração da eclesiologia dele? Quer dizer, a sua visão fundamental sobre como a igreja deveria funcionar na prática. A ideia central de uma liberdade e uma dependência direta e total do Espírito Santo. O que os teólogos gostam de chamar de liberdade pneumatológica, a liberdade guiada pelo pneuma, que é a palavra grega para espírito. Essa liberdade não foi o preço pago por essa estabilidade. Mas essa liberdade pneumatológica total, como você a descreve, seria sustentável numa escala de milhões de membros espalhados por um país como o Brasil? Não seria uma receita para o caos doutrinário e a fragmentação? Talvez essa burocracia que prega a espontaneidade, como os sociólogos descrevem a CCB, não seja uma contradição, mas sim um modelo de sucesso único? Um pentecostalismo sui generis, ou seja, de um tipo muito particular que conseguiu o melhor dos dois mundos, a ordem da instituição protegendo o carisma da experiência espiritual. Sui generis único certamente é. Mas é único justamente porque é uma contradição viva. Preservou-se a forma, sem dúvida, mas a um custo altíssimo para a liberdade que o Franciscon considerava o bem maior, o coração da sua mensagem. Ele não queria apenas um movimento sem pastores assalariados. Ele queria um movimento sem uma diretoria humana que tomasse o lugar da guia de Cristo. A CCB de hoje é, sim, um monumento à sabedoria e à capacidade administrativa da liderança brasileira, que construiu uma organização incrivelmente resiliente. Mas, ao mesmo tempo, é também um monumento à visão profética de seu fundador, que talvez tenha ficado parcialmente pelo caminho. Para encerrar, eu diria que a história da CCB demonstra uma notável sabedoria de adaptação. A liderança brasileira não traiu Franciscon. Pelo contrário, eles honraram os princípios espirituais dele ao criar a única estrutura que seria capaz de proteger esses princípios em larga escala e ao longo de décadas. O resultado é essa denominação singularmente resiliente que vemos hoje, que manteve seu núcleo doutrinário intacto, justamente por causa da robustez institucional que soube construir. No fim das contas, foi a ordem que protegeu o carisma. E eu concluo que a trajetória da CCB é um exemplo clássico de como a lógica de uma instituição pode, mesmo com as melhores intenções, acabar se sobrepondo ao carisma original de um movimento. A estrutura criada no Brasil, embora extremamente bem-sucedida em termos de crescimento e unidade, permanece em uma tensão fundamental e talvez insolúvel com a visão de seu fundador, que sempre priorizou a liberdade, por vezes anárquica, do espírito sobre a ordem da organização. Essa tensão entre a visão profética quase utópica do Franciscon e a sabedoria pragmática da liderança brasileira que o sucedeu, ela nunca foi plenamente resolvida. E ela ilustra o desafio eterno de qualquer movimento espiritual. Como dar forma e estrutura a algo que nasceu do espírito, sem acabar aprisionando esse mesmo espírito dentro da estrutura que foi criada para servi-lo. O material sobre este tema é vasto e certamente nos convida a uma reflexão mais profunda sobre se a CCB de hoje representa um desvio da semente original ou talvez a única árvore que poderia ter crescido e prosperado em solo brasileiro.